Bom dia, povo lindo de Deus. Aleluia. Queridos, ontem, quando eu postei aquele vídeo falando de Lucas 18, que o Senhor estava falando para nós orarmos continuamente, jamais desistir, né? Desanimar. E depois ele vem nos falando aqui na palavra sobre o juiz iníquo. E eu confesso para vocês que isso ficou muito forte no meu coração, porque falava das insensibilidade desse juiz às necessidades das pessoas. E esse mesmo juiz fala assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito pessoa alguma. Então ele tinha essa consciência dentro dele, apesar da posição que ele ocupava dentro daquela nação, dentro daquele povo. Ele tinha uma posição, mas ele estava negligenciando aquela posição dele. E aí, quando o Senhor veio ontem, eu acho que ele só falou comigo, né? Porque a palavra veio diretamente comigo, mas como nós somos irmãos, e aquilo que o Senhor vem exortando a cada um, como eu faço parte do corpo de Cristo, eu creio que a exortação coube não só a mim, mas a muitos que escutaram, que temem ao Senhor. E nós não somos igual esse juiz que não teme ao Senhor. Nós não somos como esse juiz que não respeita pessoa alguma, mas nós somos daquele que tem uma posição privilegiada no corpo de Cristo, como autoridade sobre toda a obra espiritual do inferno, não é? E aqui ele fala que ele tinha falado da insensibilidade, ele falava assim, tão pouco ele era sensível às necessidades das pessoas. E hoje eu estou passando aqui também, colocando este vídeo como, vamos dizer, a palavra profética, ela vem para nos, no Novo Testamento, ela vem para nos edificar, consolar e exortar. Então a palavra profética também vem como um alerta ao povo de Deus, não é? E eu pensando nisso, ontem eu fiquei em oração, estava orando aqui em casa, a respeito disso, dessa insensibilidade que ele estava falando, né? Ele estava falando, se ele é para nós, eu vou falar para mim, que eu expus a vocês. E hoje eu pensando nisso, ontem orando, e hoje veio algo muito forte também dentro do meu coração e eu quero partilhar com vocês. Amém? Mas antes eu quero ler só uma frase de Edgar Hoover, que ele fala assim: a força da oração é maior que qualquer possível combinação de poderes controlados pelo homem, pois a oração é o maior meio que o homem tem de recorrer aos recursos infinitos de Deus. Rapaz, eu vou repetir isso aqui. Edgar Hoover, isso está num livro que está a respeito do livro, do livro da Bíblia de Neemias, de um escritor que estava escrevendo. É lógico, o escritor está sempre escrevendo. Desculpa aí, hein? Mas tudo bem, vamos lá repetir. A força da oração é maior que possível combinação de poderes controlados pelo homem, pois a oração é o maior meio que o homem tem de recorrer aos recursos infinitos de Deus. E ontem, orando a respeito dessa insensibilidade, né, às necessidades das pessoas, e nós, como autoridade maior espiritual na nação brasileira,
veio ao meu coração o seguinte: eu tenho percebido que durante esse período que nós estamos passando aqui de quarentena, que alguns da Igreja de Jesus Cristo, não todos, não estou falando de todos, mas foi uma percepção que veio ao meu coração, amém? Tem mais preocupado com uma frase: como vou passar esta quarentena? O que vou fazer nessa quarentena? Estou falando da Igreja de Jesus Cristo, amém, queridos? Não estou falando do mundo que não tem o entendimento que eu e você temos em Cristo Jesus. Aí eu falei: Deus, graças a Deus, sim, por este tempo do qual muitos de nós temos parado para rever a nossa vida, a nos alinharmos, retomando o lugar da excelência que havia sido perdido pelo corre-corre, principalmente esse lugar de sublime, de comunhão com o Senhor, com a sua palavra. Muitas pessoas têm retomado a intimidade do lar com as suas esposas e seus filhos. Glória a Deus por tudo isso. Se realmente isso tem acontecido na sua vida, meu irmão, você tem percebido a necessidade dessa parada, não é? Glória a Deus. Mas aí ontem vinha ao meu coração o seguinte, que hoje também o Senhor continuou falando: o perigo dessa quarentena é a acomodação. O perigo desse período é a acomodação, deixando de lado a posição de autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus. Estarmos envolvidos conosco mesmo na nossa edificação, estamos envolvidos conosco mesmo na nossa edificação, cuidando das nossas coisas, mas esquecendo, querido, que nós estamos em uma guerra do qual Jesus Cristo já venceu. Então, queridos, é uma linha muito tênue do qual nós precisamos de prestar atenção. Apesar dessa vitória conquistada, estamos deixando o diabo ganhar território com seus planos, que os planos dele são o quê? Unicamente para matar, roubar e destruir. O que eu estou falando? Que nós estamos, sim, numa quarentena estabelecido pela lei, por autoridades competentes, eu creio. Para quê? Para que essa mortalidade não avance. E nós estamos, como igreja, estamos também dentro de nossas casas, em reclusão, e estamos aqui aproveitando esse tempo, nos edificando, lendo mais a palavra, lendo os livros. Meu Deus, como eu tenho sido edificada neste tempo. Mas o alerta que o Senhor está querendo nos dar neste dia é que nós não venhamos a ficar somente ocupados com a nossa edificação, enquanto o diabo está lá fora, roubando, matando e destruindo. Então, queridos, olha como foi forte isso que ele tinha falado aqui. Ele falou assim: nós estamos trancados com nossos próprios interesses. E trancados duas vezes. Como? Pela lei estabelecida, que é válido, e pelos interesses pessoais, deixando ficar desapercebido da verdadeira posição que nos foi concedida. Queremos uma liberdade, sim, mas uma liberdade que nós queremos que venha para o nosso próprio interesse. Até mesmo a liberdade de cultuar o Senhor juntos. E que venha logo esse tempo, amém? É necessário, porque a igreja, o templo onde a igreja se reúne, tem que ficar aberta.
Aleluia. Mas o que o Senhor está querendo falar? Que neste tempo que nós possamos sondar o nosso coração para ver se nós não estamos acomodados com toda essa benfeitoria, com toda essa abundância de vida que nós temos em Cristo Jesus, ficando só conosco mesmo, nos edificando, nos consolando. Aleluia. Isso é tremendamente válido. Eu, como falei, estou sendo edificada com isso, mas precisamos de agir com equilíbrio, não deixando de nos edificar mutuamente, mas também nos levantarmos em guerra, sim, contra essa investida do diabo na desestabilização de toda uma nação. Ei, nós somos brasileiros. E Deus entregou a igreja brasileira e Deus entregou para a igreja a nação brasileira. A igreja é poderosa e triunfante. E eu creio no poder da oração. Eu creio nessa intervenção da igreja sobre as obras do inferno. A autoridade que nos foi dada para desfazer as obras do inferno é para tempo como esse, querido. Ei, está na hora de nós levantarmos, amados. Está na hora de nós mantermos o equilíbrio, sim, de estarmos sendo edificados e nos edificando uns aos outros, mas também levantar com uma voz poderosa de autoridade nesta terra, nessa nação, e declarando: diabo na minha nação, não. Porque tem pessoas, tem a insensibilidade daquele juiz em relação às pessoas. Tem pessoas que estão aí no mundo que não sabem o que você sabe, o que eu sei. Mas, como diz Romanos, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus para ir com autoridade paralisar essa obra do inferno que ele está querendo desestabilizar. Tanto a área social, econômica, política. E quem é que tem que se levantar poderoso nessa terra, a não ser eu e você, com uma voz ativa de Deus falando? Ei, nós não estamos guerreando com o diabo, não, porque ele é um perdedor. Mas ele, como sendo um perdedor, nós não devemos recuar. Nós é que temos que avançar, levantando nessa posição de autoridade que nos foi dada. Levantar sim com voz ativa e declarando a nossa nação: não, esse vírus não, o diabo não vai usar desse vírus para paralisar a nossa nação economicamente, politicamente, ela não vai. Mas corrupção sempre teve e vai existir, sim, mas tem uma igreja que trabalha a favor de um povo que desconhece o poder que a igreja tem. E é você, meu querido, e sou eu que temos que levantar nessa hora. Não estou falando de rebelar contra regras que já foram estabelecidas pelas autoridades, não estou falando disso. De nós sairmos rebelando e aí, não, eu não vou ficar em casa, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de nós assumirmos essa posição vital que foi nos dado como autoridade. Olha, eu falo para você, você recebe essa palavra como alerta, meu irmão. Se você não se encaixa nessa percepção que aconteceu veio diante de mim, ótimo. Continue na torre de vigia. Mas se esse alerta veio como um aguilhão para você, levante e retome a sua autoridade de governo sobre essa nação. Nós temos uma autoridade de governo espiritual, amados. É pela sua oração que nosso presidente vai receber sabedoria do alto. É pela sua oração que os governadores, prefeitos, autoridades estabelecidas vão receber do alto a direção para que toda a nossa nação vá bem. Aleluia! Olha o que Deus falou para Jeremias. No capítulo 1, versículo 10, ele fala assim: vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Ei, resumindo isso aqui em duas ordens: limpa e edifica. Guarde e cultive.
Neemias, no livro de Neemias, hoje eu estava lendo, ele colocava vigia, ele estava reconstruindo os muros e inimigo se levantou contra ele. E ele no capítulo 4 do versículo 9, eu não vou ler tudo, se você tiver tempo, você lê. Tempo nós estamos, amém? Ele fala assim, nós porém, quando os inimigos, Sambalate e Tobias veio contra, ele falou, nós porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. Aí no versículo 12 fala assim, os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos advertiu, cuidado, de todos os lugares onde moram subirão contra nós de uma vez. Ei, ele não negligenciou isso. Neemias não negligenciou, olha o que ele fala no versículo 13. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanços e arcos. E olha o versículo 14. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população, não temais de modo algum, lembrai-vos do eterno nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos, filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Amados, Neemias, ele acalmou a população. Ele acalmou, consolou com palavras de coragem, como nós estamos fazendo. Nós estamos liberando palavras de coragem, de descanso, de paz, porque Deus está agindo a favor do seu povo, mas ao mesmo tempo, ele colocou, mas lute com bravura por vossos irmãos, por vossos filhos e filhas, por vossas esposas, por vossas propriedades. Ele acalmou o povo, mas ele levantou a linha de frente para paralisar as ameaças do inimigo. Queridos, presta atenção. Todos nós, da Igreja de Jesus Cristo, somos da linha de frente. É hora de avançar. É hora de levantarmos e com a nossa voz de autoridade avançar e paralisar essa obra do inferno na nossa nação, porque pessoas estão morrendo. Não vamos ficar como esse juiz iníquo, insensíveis. Eu sei que muitos, não estou falando, foi uma perseguição que veio no meu coração, mas é hora de nós não ficarmos na insensibilidade de pessoas que estão morrendo, de pessoas que estão com depressão, de pessoas que não sabem como fazer, mas eu e você, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, a criação espera o povo que não conhece o seu Deus, mas nós que conhecemos e sabemos que foi nos dado uma autoridade. Queridos, está na hora de a igreja forte se levantar. Você não vai deixar de se edificar, mas nós temos que ter o equilíbrio. Está na hora da igreja sair, está na hora da igreja. Quando eu falo sair, queridos, eu não estou falando de você romper aquilo que as autoridades estão falando, não. Eu estou falando que no reino espiritual, querido, você pode ir para tudo quanto é lugar. Você vai para o norte, para o sul, para o leste, oeste, para onde o Espírito Santo te levar. E você com voz ativa diz, diabo, para! Na minha nação, não. Na minha nação, não, porque tem um povo armado, disposto a paralisar, a desfazer toda a obra do inferno. Agora, o que está acontecendo? O que eu estava percebendo ontem? O diabo vem, destrói uma pessoa, a gente vai lá e ora e levanta. Quantas vezes essa semana nós estávamos orando por pessoas doentes, por isso, por aquilo, e a gente orava e a pessoa se levantava e a gente recebia a mensagem, fulano levantou-se, fulano foi restaurado, glória a Deus e aleluia. E nós não podemos ficar apagando o fogo que o diabo está lançando. Nós temos que ir de uma vez por todas em cima do inferno e declarar que não. Ele não tem mais autoridade, ele é um perdedor. Avança, igreja,
a responsabilidade de exercermos a liderança do qual fomos comissionados deve gerar em cada um de nós um temor que ultrapassa qualquer entendimento. Ei, chegou a nossa vez, é para esse tempo, queridos. É para esse tempo que eu e você fomos levantados. Vamos sim estar nos edificando uns aos outros, mas não vamos ficar só conosco mesmo, não. O Senhor espera que a sua igreja levante poderosa, como Neemias. Ele não parou de construir, ele não parou de levantar, ele não parou de trabalhar, mas ao mesmo tempo estava alerta. Ao mesmo tempo, ele fala aqui, ó, não temas de modo algum, não temas, nós estamos falando isso. Pastores, líderes das suas igrejas, nós estamos falando isso. Não temas. Mas nós que temos o entendimento do que é ficar na torre de vigia, nós estamos ali preparados, lutando com bravura pelos nossos filhos, pelas nossas propriedades, pela economia da nossa nação, pela política da nossa nação, para que tudo vá bem, porque essa é a palavra que o Senhor dá em Timóteo. Ei, aleluia! Vamos lá ler em Timóteo. Eita, papai, que manhã gloriosa! Aleluia! Vamos ler aqui que todo mundo já sabe. Mas é bom para nós revivarmos a nossa memória. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ele não está falando só de crente, é de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Queridos, se levante, levante, poderoso, levante com essa voz forte e declarando: diabo, na minha nação, não. O que Daniel fez? Daniel, o rei ficou tão impressionado com Daniel, aleluia, que o próprio rei levantou um decreto. Vamos lá, que o próprio rei levantou um decreto, que ele falou assim, Dario levantou um decreto em Daniel 6, 26. Ele falou: mais tarde o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos: paz e prosperidade. Eis que edita um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciam o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, o seu domínio nunca terá fim. Ele livrou e salvou, só ele que realiza sinais miraculosos e maravilhas no céu e em toda a terra. É Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. Um rei ímpio viu a atitude de um servo de Deus e ele levantou um decreto sobre a nação: no domínio do meu reino todos vão tremer e temer diante do Deus de Daniel. Então no nosso domínio foi nos dado um domínio sobre essa nação. Igreja brasileira, levanta, não adianta ficar reclamando o que fulano está fazendo, o que o judiciário está fazendo, o que isso está fazendo. Levanta, poderosa igreja, levanta, poderosa, e começa a declarar: no domínio do nosso reino, o diabo não vai atuar, porque a justiça já foi estabelecida em Cristo Jesus, e nós declaramos a justiça do Senhor correndo sobre a nossa nação, correndo no executivo, correndo no judiciário, correndo no legislativo, correndo nos governadores, correndo nas prefeituras, correndo nos vereadores. Esta justiça, não reclame do que eles estão fazendo, mas antes olhe a posição que Deus nos deu, para que eles sejam cheios da sabedoria do Senhor. Amém, amados?
Rei, aleluia, glória a Deus. Bora, avante igreja, avante povo lindo de Deus, avante igreja triunfante e poderosa. Aleluia. Amém. Grande sábado e um grande final, domingo para você, no nome de Jesus. Aleluia.